Bom dia a todos. Vai ser uma apresentação rápida, não está relacionada ao tema do dia, mas a DOIBEM trabalha com temas que estão relacionados a risco, de alguma forma, e eu espero poder apresentar para vocês a DOIBEM de maneira que todo mundo se interesse em conhecer melhor o nosso trabalho. Pode passar. Bom, a DOIBEM é uma organização de pesquisa, então a pesquisa é o nosso carro-chefe, enfim, o centro, o coração do nosso trabalho, e a gente trabalha com priorização de causas e avaliação de organizações eficazes e multiplicação de impacto. E esse trabalho é todo calcado no conceito e na área de estudo. Então, a nossa ideia, de fato, é perseguir a melhor maneira de fazer com que os institucionais tenham o melhor impacto possível. Pode passar, por favor. Bom, tá um pouquinho claro, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Bom, a DOIBEM faz, então, a ponte entre os doadores e organizações de alto impacto. Então, para a gente identificar o que é um alto impacto, primeiro, nós fazemos um estudo para identificar quais são as causas estratégicas e urgentes no Brasil. Então, diferente de outras organizações que têm um foco internacional, a gente preferiu, optou por trabalhar só no Brasil, inclusive para fortalecer a comunidade de altruísmo eficaz no Brasil. Nós analisamos organizações que são promissoras dentro de cada causa e, por fim, recomendamos essas organizações mais efetivas, então, de maneira que a sua doação tenha o maior impacto possível. A nossa atuação, o nosso trabalho é todo baseado em evidências científicas e a gente prioriza, como eu disse, intervenções locais, para direcionar os recursos para essas organizações mais eficazes no Brasil. O nosso objetivo hoje, não apenas de longo prazo, é ser uma referência de confiança para os doadores, em termos de governança, impacto. E a nossa visão, então, é ter mais pessoas doando mais para organizações mais efetivas, mais eficazes. Rapidamente, só contando um pouquinho, a nossa inspiração é a GiveWell, que foi fundada em 2007 e é uma organização assim muito efetiva, né, já usando a nossa linguagem, muito respeitada e ela é baseada no conceito, na ideia de altruísmo eficaz. Então, ela é a nossa grande mentora, a nossa grande inspiração. Pode passar, por favor. Bom, para fazer a priorização de causa, usa a abordagem ITN. Então, é um tripé que se baseia, primeiro, na importância de uma causa, na tratabilidade e, por último, na negligência. Então, o que é a importância? A gente verifica pelos dados quantas pessoas são impactadas pelo problema e, portanto, a magnitude desse impacto. A tratabilidade se relaciona à facilidade ou probabilidade de haver soluções factíveis para esse problema. E a negligência é o tamanho do esforço que é aplicado correntemente para solucionar o problema em relação àquilo que seria necessário para, enfim, acabar com esse problema. Então, esse tripé, ele não é da DOIBEM, ele é um tripé do altruísmo eficaz, ele é o que orienta o nosso trabalho. Pode passar, por favor. A gente fez um trabalho de priorização de causas, ele já foi concluído recentemente, tem alguns meses, tá? De novo, está um pouquinho claro aqui o slide, peço desculpa. Então, a gente escolheu 4 causas, baseado nesses dados, nos dados científicos, com o auxílio de especialistas em cada área no Brasil. Então, nós priorizamos 4 grandes áreas: acesso à água tratada, fome, subnutrição e insegurança alimentar, doenças crônicas não transmissíveis e bem-estar animal. No momento, nós estamos perto de concluir o relatório
que desenha, enfim, que dá o panorama do problema do acesso à água tratada no Brasil, do ponto de vista do altruísmo eficaz, utilizando aquele tripé. Então, negligência, tratabilidade e importância. Pode passar, por favor, Ramiro. Só uma passagem rápida pela nossa metodologia de pesquisa. Então, já falei sobre a nossa decisão de pesquisar sobre a atuação local, definimos as macrocausas, construímos um mapa de causas, então fizemos essa conexão, existe uma sinergia entre essas causas, a gente sabe que o acesso à água, ele se relaciona à segurança alimentar, as doenças crônicas não transmissíveis, elas também têm uma relação com subnutrição e o problema do acesso à água também. Então, os nossos 4 temas, eles têm uma sinergia entre eles, e isso ficou bem claro no nosso mapeamento de causas. Fizemos uma análise de especialistas, como eu falei anteriormente, e aí a gente está nesse momento agora de mapear as intervenções efetivas como parte do trabalho da priorização das causas e de entender cada causa individualmente. Nesse trabalho, antes da gente fazer uma escolha, uma recomendação de organizações, nós vamos avaliá-las, fazer um cálculo de custo-efetividade. Nós vamos fazer visitas a campo, né? Então é um trabalho, se nessa fase anterior que nós estamos, é um trabalho mais de revisão de literatura, né? Nós estamos olhando para as evidências mais recentes. A próxima etapa vai ser conhecer essas organizações de perto para que a gente possa fazer boas recomendações. Pode passar, Ramiro. Então é isso, foi uma apresentação bem rápida, como eu disse. Nós estamos empenhados em conduzir essas pesquisas para multiplicar o nosso impacto, o impacto da DOIBEM como organização e o seu impacto como doador. Deixo aqui o convite para vocês conhecerem a DOIBEM, visitem o nosso site, mandem e-mail, estamos abertos também a voluntários. O departamento de pesquisa precisa de voluntários e o departamento também de operações. Então, se você sente assim, interesse pela causa, por todas essas causas que nós estamos estudando, e também pelo altruísmo eficaz, a DOIBEM é um excelente lugar para você explorar o seu interesse e aprender mais. Então, fica aí o convite para vocês se juntarem e estamos à disposição. Obrigada. Certo. Muito obrigado, Vevila, pela sua apresentação, e ficou ótima, especialmente considerando o tempo curto que ela teve. E se o pessoal quiser fazer perguntas ou comentários nos comentários do YouTube, fiquem à vontade. Eu, pessoalmente, tenho algumas perguntas, tá? E ainda temos um tempinho para responder as perguntas, se você tiver à vontade com isso. A primeira pergunta seria sobre esse trabalho de pesquisa que vocês vão fazer. Primeiro, na realidade, eu só queria destacar que isso é uma mudança muito interessante na DOIBEM, porque ela sempre esteve focada, na realidade, em recomendar organizações que já tinham evidências definidas, mais ou menos, de impacto, tá? E a gente sempre pensou, né, seria muito legal se a DOIBEM conseguisse fazer pesquisa de fato, como a GiveWell faz. Tá? Eu queria, então, que vocês, se você puder falar, talvez, um pouco sobre esse movimento, sobre como selecionar as causas, que são muito interessantes, que é algo que, inclusive, eu não sabia, eu queria falar para o pessoal, fiquei sabendo disso na quarta-feira, e que são coisas que estão, hoje mesmo, o pessoal fala bastante sobre o marco legal de saneamento, o professor Alexei está no Museu da Manhã falando sobre isso, está promovendo sobre isso, sobre políticas públicas que vão impactar diretamente com a gente, com o nosso trabalho. E talvez também, mais interessante, talvez para o pessoal de casa, é falar principalmente ali sobre o tripé do ITN. Eu tenho um carinho bastante pelo negligência, não é? Que é justamente procurar as intervenções que não tem tanta gente trabalhando nelas, tá? Porque para não ter um crowding out, não é? Mas a ideia também do altruísmo eficaz, ele busca contrabalançar aquele sentimento quentinho do altruísmo, sabe?
que é importante na filantropia. A gente vê hoje no Brasil o movimento por uma cultura de doação, não é encabeçado pela GIF, e outras organizações, claro, e a gente explora bastante, a gente vê o pessoal explorar bastante esses sentimentos positivos, emocionais, não é, da filantropia, mas, por outro lado, eu lembro de uma passagem de alguém dizendo que altruísmo de impacto, na filantropia de impacto é o recurso mais escasso do mundo, sabe? Porque é você procurar direcionar os esforços procurando realmente atingir os objetivos, sabe? Quais que aqui em geral são melhorar as condições de vida dos seres humanos ou dos animais. Então, se você quiser talvez falar um pouco sobre isso, sobre esse contraste, sobre como o altruísmo eficaz busca se aproximar disso de forma diferente, tá? Também seria interessante. Eu acho que a gente, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar no que leva as pessoas a doar, né? Então, inicialmente a gente pensa nesse sentimento de empatia pelo outro e esse desejo de ver um problema solucionado, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do acesso à água, que é o tema que eu estou mais próxima agora, porque é onde eu estou imersa na pesquisa, a gente, enfim, vem em mente uma série de imagens, né? O sertão com a terra seca, as pessoas com dificuldade para plantar seus alimentos, animais morrendo de sede, enfim, a gente tem uma imagem muito clara do que é a sede, né? Do que é a escassez hídrica. E, obviamente, esse é um problema que está, então, já falando desse tripé, né, do ITN, é um problema que é negligenciado no mundo todo, tanto é que o acesso equitativo à água faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e é um dos poucos objetivos que se conecta com todos os outros, né? Então, sem acesso à água, não há acesso à educação de qualidade, a trabalho, desenvolvimento econômico, alimentação, né? Então, de fato, um objetivo que ancora todos os outros. Então, a gente está vendo, né, existe uma evidência, um corpo de evidências de que o acesso à água é absolutamente essencial. Então, a gente percebe aí que o sentimento de empatia e esse desejo individual, né, e coletivo de contribuir com a causa, ele faz sentido. Então, é uma boa causa para se doar. Mas do ponto de vista do altruísmo eficaz, só a causa não é suficiente, né? Então o que a gente está fazendo agora, nesse exato momento assim da pesquisa, é olhar quais são as intervenções que são mais efetivas para melhorar ou, enfim, para levar acesso à água a comunidades que não têm acesso ou que têm acesso a uma água não tratada, uma água que é perigosa para o consumo, né? Tem uma série aí de fatores. O Brasil é um país que nós sabemos absolutamente desigual, né, cheio de contradições, então é um país com uma riqueza hídrica muito grande, mesmo assim com problemas no acesso. Então a gente está fazendo esse trabalho de contrastar as regiões brasileiras, entender onde é que estão as comunidades com mais dificuldade, para que a doação, no final, ela vá exatamente para quem precisa e para quem trabalha com quem precisa de maneira mais eficaz, né? Então, a próxima etapa realmente vai ser, nós já estamos olhando para organizações e intervenções, né? Então, tem intervenções para tratamento, tem intervenções de construção de cisternas, né? Tem uma lista de intervenções, e nós estamos avaliando, né? Será que só construir a cisterna é o suficiente? Será que doar filtros é mais eficaz do que construir cisternas, né? A gente está fazendo esses cálculos aí. Porque, no fim das contas, o nosso desejo, a nossa empatia em relação às pessoas que estão sofrendo com insegurança hídrica, ela pode ser fortalecida a partir das evidências, né? Para que a gente faça o melhor com o nosso recurso. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu muito bem, mas também é um debate que a gente ainda pode ter bastante, que eu pretendo levantar até no final do evento. Na realidade, a dificuldade da gente encontrar intervenções eficazes e medir a eficácia, principalmente. É difícil, assim, também de discutir a importância hoje do saneamento básico, de acesso à água, né, no Brasil, principalmente. Eu lembro até que eu escrevi um texto no início da pandemia, que foi algo que me espantou bastante,
na época o presidente tinha se manifestado que o brasileiro caía no esgoto e não acontecia nada. E eu lembro que na mesma semana havia notícias de crianças que haviam se afogado caindo em fossas sanitárias, sabe? E eu vi que na realidade isso é constante, isso acontece com uma certa frequência no Brasil. E me tocou bastante porque eu recém tinha escrito, eu tinha lido aquele livro do fundador do Our World in Data, não é o Roslin, esqueci o nome dele, Hans Rosling é o que ainda está vivo, eu acho que morreu de câncer não faz muito tempo, e ele começa o livro contando como ele na Suécia, na década de 50 ou 60, caiu numa fossa de esgoto, mas sobreviveu. Eu pensei, assim, até de certa forma, talvez seja uma perspectiva otimista pensar que nós somos a Suécia de 1960, mas é meio assustador pensar que isso ainda aconteça, não é? E que se existe a chance de uma criança morrer afogada numa fossa sanitária. E se você me permite, assim, porque, obviamente, cair na fossa é um fenômeno, né? Assim, a gente está falando do extremo. Mas eu não quero cometer a indelicadeza de falar um número errado, então não vou chutar, mas a gente tem, assim, um número absolutamente chocante de crianças que morrem de diarreia no Brasil, por exemplo. Então, você não precisa cair na fossa para que o esgoto te faça mal. O simples fato de você consumir uma água que não é própria para o consumo humano já é suficiente para você morrer. Né? Então, essas questões elas precisam ser levadas em consideração quando a gente está falando de negligência no acesso à água também. Né? Sim. Foi até isso que acabou nos levando a escrever o texto. Não é? O Fernando Moreno deu um bom feedback sobre isso. A gente foi olhar depois números, assim, foi uma pesquisa bastante rápida sobre mortes causadas por doenças infecciosas. De veiculação hídrica, sim. Exato, e foi uma coisa meio estarrecedora, e principalmente o contraste, assim, o acesso a esgotamento sanitário marca bastante o contraste a desigualdade social no Brasil e no mundo. Sim. Não é?